Olha, gente, com esses dias mais frios que a gente já está vivendo aí e a tendência é que fique ainda mais, porque o inverno ainda nem chegou, né? É comum que a gente procure aquecer os ambientes com equipamentos elétricos ou chama natural mesmo. E isso requer muita atenção, porque nessa época do ano o risco de queimaduras aumenta 40%. Sobre os cuidados que a gente deve ter para evitar acidentes e como cuidar das queimaduras caso ocorra, né? Eu converso a partir de agora com a doutora Silmara Catalano, ela é médica dermatologista e conversa com a gente sobre esse assunto. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos aqui que estão nos assistindo. É um prazer estar com vocês aqui. Muito bom E para dia, falar doutora. sobre um acidente muito comum, né, nas nossas casas, né? Por isso que a gente A falou gente da pode ter atenção redobrada, né, doutora? Porque são muito. queimaduras comuns, mas a gente tem, além do inverno, tem as festividades também dessa época do ano, que sempre tem ali Exato. um fogo no meio do caminho, né? Exatamente. É um cuidado redobrado. A gente já tem acidentes domésticos frequentes nessa época do ano por aquecedores, por lareiras, né, eventualmente, mas com as festividades agora, com a possibilidade aí de fogueiras em festinhas aí de rua, é sempre muito importante a gente redobrar a atenção, principalmente com as crianças. Gente, tem que prestar muita atenção nessas blusas de frio, que são de tecido sintético, que pegam fogo com muita facilidade. É muito importante isso. Saber que a gente pode ter queimaduras de vários graus, né? De primeiro grau são aquelas queimaduras mais superficiais, que a gente só fica vermelhinho, com eritema, como se fosse uma queimadura solar. E segundo grau é quando você já forma bolhas, que é extremamente doloroso. E terceiro grau são aquelas que a gente nem sente dor, porque já teve uma queimadura que atingiu já gordura, músculo e tudo mais. O que é importante saber? Que nas queimaduras de primeiro grau, a gente tem que afastar da fonte de calor, proteger eventualmente com um filtro solar, ou colocar embaixo da água, tá? Assim como nas queimaduras de segundo grau. Água, vai para baixo da torneira, enfia a mão, enfia o local da queimadura embaixo da água corrente, bastante água mesmo. Pega uma atadura ou um pano limpo, úmido também, coloca sobre a queimadura, depois põe uma faixa seca por cima e vai para o pronto-socorro. Queimaduras a partir de segundo grau precisam de atendimento médico, precisam de uma supervisão, principalmente em áreas que a gente chama de especiais. Face, mãos, genitália, pés, dobras, né, cotovelos, joelhos. Esses lugares precisam, porque se você ficar com uma cicatriz, você pode ter cicatrizes definitivas, né, que possam ter alguma restrição de Doutora, movimento. a senhora está Diga, trazendo querida. já até, né, a diferença para que a gente compreenda a diferença entre esses vários graus da queimadura e também como cuidar. Então, quer dizer que aquela história que eu tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando já ouviu falar ou já fez, de dar um jeitinho na queimadura. Por exemplo, passar um pozinho de café, uma pastinha de dente. Não pode, Não. de jeito nenhum. Não, não passe nada. Sabe por quê? Na hora de ir para o pronto-socorro e tirar isso da pessoa que está queimada, a pessoa sofre muito, porque é extremamente doloroso. E a gente vai precisar lavar e remover todo esse resíduo para que se possa fazer o atendimento. Então, não coloque nada. Água corrente, na temperatura ambiente, até esfriar o local. Primeiro uma bandagem úmida, né, um pano limpo, e depois um seco para proteger e evitar contaminação também, né? Porque a infecção secundária também é um risco importante. E mais do que isso, gente, as crianças não têm que chegar perto de fonte de calor alguma. Aquecedores, teve algum problema? Tira da tomada, você resolve já uma boa parte do problema e tira a criança de perto. Com relação ao fogo, a criança não tem que chegar perto e a gente tem que prestar muito atenção, porque o fogo atrai, né, Juliana? É uma coisa complicada, porque é muito Verdade. bonito. Atrai A gente adultos e sente o calor. principalmente crianças, né? E a gente estava vendo imagens dali, a gente aquecendo a mão. No friozinho, a gente é atraído para isso mesmo. Então, pelo que você está me falando, doutora, é importante a gente reforçar aqui que essa falta de atenção e até negligência são os principais motivos desse aumento de 40% de queimaduras nessa época do ano?
São, sim, tanto em relação a fogueiras e aquecedores, lareiras, como a gente falou, mas também em relação a fogos, viu, Juliana? Isso também é um problema muito sério que a gente tem nessas épocas de festividade, Uhum. né? Onde a gente não pode deixar a criança lidando com isso, menores de 18 anos. Existe até uma classificação do que se pode dar para uma criança brincar ou não, mas de maneira geral, a gente tem que evitar porque os acidentes são muito graves e as cicatrizes são para sempre, né? Isso pode mudar a vida de uma pessoa para sempre, Juliana. Doutora, a gente sempre abre espaço aqui para o nosso público mandar as perguntas e as dúvidas. Quero Sim. reforçar, inclusive, aqui para a nossa audiência. E já chegou uma pergunta da Gláucia de Piracicaba. Você já até falou sobre essa questão de como proceder, mas ela fala que tem 2 filhos, uma menina de 5 anos e um menino de 8 anos, que realmente ela tem essa preocupação muito grande. A pergunta dela é: qual o primeiro passo ali diante de uma queimadura, de um acidente como esse, para evitar, enfim, evitar danos maiores, né? O que deve ser feito? É a pergunta da Gláucia de Piracicaba. Então, Gláucia, bom dia, querida. É isso. Queimou, tira a criança da proximidade do calor, leva para uma torneira, coloca a área queimada, as mãozinhas, embaixo d'água, porque isso reduz a temperatura um pouquinho, então deixa de ter a continuidade desse aquecimento, lava bastante com água corrente. Se você tem dúvida, se for uma queimadura maior, neste meio tempo alguém já chama o SAMU, chama alguma ajuda. Se não, você faz aquilo que eu te falei. Coloca uma bandagem primeiro úmida para não grudar na bolinha, no lugar que está queimado. Depois uma seca e direto para o pronto-socorro, meu amor. Principalmente se for nesses lugares especiais, para que a gente possa fazer um atendimento, né? Quem estiver lá no plantão possa te orientar e fazer um atendimento e não passe nada, porque o sofrimento para retirada desses resíduos é muito grande na hora de fazer o curativo no pronto-socorro, meu bem. Tá? É Perfeito, muito doloroso. Então, não ponha nada. É água da torneira mesmo. acredita na orientação, gente, da especialista, porque a gente quer dar o nosso jeitinho, às vezes acaba complicando e aumentando essa dor, né? Doutora, você falou também a respeito de roupas. Eu queria que você repetisse essa informação, especialmente em relação às crianças. Qual que é a orientação, então, para também afastar esse risco de acidentes e de queimaduras nessa época do ano? Quando você chega muito próxima à fonte de calor, você não precisa ter contato necessariamente com o fogo. Você pode ter uma combustão desses blusões, sabe, de frio, são sintéticos, de nylon, cachecóis, até cabelo, por conta de pequenas partículas, né, de fogo que podem estar, né, da fogueira ou da lareira. Isso pode estar no ar e pode levar a cabelo para combustão, a roupa à combustão, mesmo sem o contato direto com o fogo. Então, proximidade já é um perigo em relação a você poder desencadear o fogo numa roupa de uma criança. E caso isso aconteça, ou você tira essa roupa da criança, ou faça rolar no chão, cubra com uma toalha, cubra com um cobertor para apagar esse fogo, para poder direcionar a criança para o pronto-socorro, para que ela tenha um atendimento adequado, tá? Mas manter distância é o seguro, entendeu? Perfeito, doutora. Excelente recomendação também. E pós, quais os cuidados pós-queimaduras? Então, aconteceu o acidente, no fim das contas, a pessoa está ali se recuperando, mas fica uma marca na nossa pele, né? O que a gente pode fazer para minimizar também esse efeito? Para as queimaduras superficiais, semelhantes àquelas solares, Juliana, a gente pode simplesmente evitar tomar sol, evitar pelo menos por 6 meses, viu, Juliana? É bastante tempo, tá? Você tem que evitar tomar sol, proteger, pode ser com o filtro solar, depois que já cicatrizou, né? A gente está falando de um momento mais adiante na condução dessas cicatrizes. Evitar tomar sol vai evitar que formem manchas, né? Filtro solar ou com roupas com proteção solar, que também é uma maneira interessante de se fazer a proteção. Depois que já foi medicado, que a medicação tópica foi instituída para queimadura propriamente, a gente pode cuidar, caso fique uma mancha, caso fique cicatriz, existem formas que de tratamentos que a gente pode minimizar um pouco essas cicatrizes. Uma vez formada a cicatriz, na verdade, ela não desaparece, tá?
O que a gente pode fazer mais adiante, alguns meses depois, é tratá-las para que elas fiquem menos perceptíveis. E esse é o motivo pelo qual precisa procurar o atendimento médico, antes que isso aconteça, entendeu? Para que a gente tenha menos dificuldade para tratar dessas cicatrizes depois. Mas evitar o Perfeito. sol é a primeira coisa a se fazer, pelo menos por 6 meses. Muito obrigada pelas suas informações, doutora. Na verdade, esse é o menor dos problemas, né? Realmente, a maior recomendação é tomar esses cuidados que você pontuou para a gente aqui, ter uma atenção redobrada, especialmente com as crianças, para evitar o acidente em si e essa queimadura. Eu quero agradecer demais o seu tempo aqui com a gente e as suas orientações, doutora. Estou à disposição, é um prazer participar. E um ótimo dia para você, viu, Juliana? Ótimo dia para Tchau. você também. Conversamos com a Silmara Catalano, ela é médica dermatologista, falando sobre esse aumento, né, de queimaduras, 40% pelo menos, nessa época do ano, porque a gente tende a ter ali um acesso maior às chamas, né, ao fogo para se esquentar, a eletrônicos também que mantém ali o ambiente mais quentinho, então realmente precisa ter muito cuidado. E você pode rever essa entrevista no nosso canal do YouTube, o endereço está aparecendo aqui na tela para você. Aproveita e compartilha também lá no grupo da família, porque muita gente precisa dessa informação.